Olá, minha gente, professor Nelson estou aqui de volta com vocês para o nosso último bloco de concordância verbal. Vou começar fazendo uma questão da Cis-Gran-Rio, trabalhar os últimos elementos para a gente poder mudar de tema. Então vamos lá, olha aqui comigo. Uma questão da Cis-Gran-Rio. A concordância do verbo em destaque está adequada à norma padrão em. Então vamos vendo? Os grupos de foliões devidamente fantasiados de super-heróis passaram pelas ruas do centro da cidade. Pessoal, quem passou pelas ruas? Não foi um grupo? Tá? Foi um grupo de foliões. Vejam que um grupo não necessariamente represente aqui uma relação coletiva, tá? Então, um grupo de foliões devidamente fantasiados de super-heróis, ele trabalhou o quê? Os foliões, mas foi um grupo que passou. Tá bom? Depois, as tarefas que o camponês impôs ao diabo deixou-o completamente atarantado. Então, pessoal, o que deixou completamente atarantado? Não foram as tarefas? Então deixaram. No. Tá certo? Porque a gente tem que fazer adaptação também com o pronome. Tá? Deixou-no, deixaram-no por causa da terminação do verbo. Então, estão erradas até agora essas duas. Vamos ver a próxima, letra C. A pausa do carnaval continua sendo o elemento que, para as pessoas, fazem o tempo parecer uma majestade. Pessoal, o que faz o tempo parecer isso daí? Tá? Não é a pausa do carnaval? Então é a pausa. Se é a pausa, faz. Letra D, a C está fora. Os que transformam a escolha em obrigação preferiria fazer justamente o oposto. Vejo, quem que preferiria fazer justamente o oposto? Não são os que transformam a escola em obrigação? O núcleo são os que transformam, tá? São esses que transformam a escola. Então aqui prefeririam. Tá certo? Errada, a nossa última é a correta. Gostaria de saber se somos nós quem brincamos, tá? Ele está fazendo a concordância com o antecedente do quem. Lembram disso daí? Vimos esse módulo recentemente. A questão está correta. Alternativa E de elefante. Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa nova relação. Então imagine uma coisa que geralmente acontece, que somos nós falando e nos incluindo, né? Nos incluindo nas relações que falamos. Então vejam só, quero que você perceba principalmente isso. Ó. O verbo aqui está no singular e aqui ele está no plural. Então eu posso dizer o quê? Qual de nós serão ou seremos o preferido? Então qual de nós será o preferido? Porque o qual está no singular, o pronome está no singular. Quando o pronome está no plural, veja aqui, eu tenho duas opções. Eu posso dizer quais de nós serão, estão concordando com o quais, ou quais de nós seremos, estou concordando com o de nós. Tá certo? Mesma coisa aqui embaixo. Olha só, é necessário saber quem, olha o singular, de nós, tá? Solucionará. Solucionará. O caso é o quem que está fazendo isso. Aqui nós temos quem de nós, né, solucionará, porque eu tenho só o quem. Mesmo assim, olha só, é necessário saber quem de nós solucionará. Por quê? Porque quando o meu quem está no singular, não importa o que vem depois, tá? Ou numa estrutura invertida como essa, ou nesse caso, é o quem. A gente só trabalhará o nós, tá? Só trabalharemos o nós, caso o pronome esteja no plural. E aqui ele está no singular. Tá certo? Vamos lá. Então, o que é importante entender aqui desse quadro geral?
Sujeito com locução pronominal, aquele de ou dentre nós, dentre vós, dentre eles, mais o verbo, tá? Quando os pronomes estão no singular, olha só. O verbo fica na terceira pessoa do singular, desde que o pronome, que eu falei para vocês, esteja no singular. Agora, quando eu digo dentre nós, dentre vós, mais o verbo, estando os pronomes no plural, olha só, o verbo concordará com as expressões nós, vós, eles, que estão aqui, ou vai para a terceira pessoa do plural, tá? Desde que o primeiro pronome esteja no plural, ou seja, concordando com esses elementos aqui, como a gente viu lá no item anterior. Tá bom? Então, olha só. Vamos lembrar algum ponto importante, que era a questão do verbo ter e vir, que essa é uma relação de concordância somada às questões de pontuação, não é isso? Por exemplo, tanto os verbos ter quanto o verbo vir, tá? E os seus compostos, né? O deter, conter, reter, advir, convir, intervir, funcionam da mesma maneira. Quando nós estamos com os verbos no singular, com o pronome no singular, ou seja, no singular, a concordância segue a regra da acentuação gráfica. Monossílabas tônicas só são acentuadas as terminadas em A e O, então não tem acento, e retém e intervém, que são derivadas de ter e de vir, vão ter o acento agudo, porque são oxítonas terminadas em A, E, O e em, como nesse caso. Quando nós passamos para o plural, o que vai acontecer? Nós vamos promover o verbo atribuindo a eles, vejam só, o acento circunflexo, que em lógica representa o quê? Lembrem-se que eu falei do chapeuzinho e do grampinho, porque na verdade isso representa a verdade, né? Ou seja, esse é um símbolo masculino, esse é um símbolo feminino, por causa da impostação da voz quando nós falamos, né? O masculino, o O feminino. Porém, como a gramática ela traz aqueles conceitos relativos à estrutura tradicional da história, da presença do masculino dominante, eles fazem isso. Quando a gente vai trabalhar verbos que são colocados no plural, eu amplifico o poder deles atribuindo o acento circunflexo. Então vamos ver uma observaçãozinha aqui, ó. Nos verbos derivados de ter e vir, o acento ocorre obrigatoriamente mesmo no singular, tá? Mesmo no singular. Então vejam só, distingue-se o plural do singular mudando o acento, como eu disse a vocês, olha só, detém e advém são acentuados pela regra de acentuação gráfica, oxítonas terminadas em ou ens. E aqui eles são modificados para o plural para poder representar a concordância. Verbos crer, dar, ler e ver. Vejam, esses verbos, eles são oxítonas terminadas em A e O, por isso eles têm um acento, tá? Eles têm um acento. O que acontece quando nós passamos para o plural? Nós somamos ao verbo a terminação em. Veja só. Somamos a terminação em. Ao somarmos a terminação em, transformamos essas palavras aqui em paroxítonas. E pela regra após a reforma ortográfica, nós não acentuamos. Essas continuam acentuadas por serem monossílabas tônicas. E como essas sofreram uma alteração na sua estrutura, foi então resgatada a regra de acentuação, tá? Então antes se acentuavam essas palavras, né? Você colocaria assim, ó, crê em. A partir da reforma ortográfica, isso não existe mais, a forma correta é essa que está aqui no nosso quadrinho. Tá certo? Então, olha só, essas regras também valem para os verbos derivados. Perfeito. Ó, reler, prever e descrer, que são oxítonas terminadas em E, quando vão
para o plural, tornam-se paroxítonas terminadas em "em" e não recebem o acento. Tá? Vamos ver a questão da VUNESP para falar sobre isso agora. Vamos lá? Olha só. Assinale a alternativa cujos termos preenchem correta e respectivamente as lacunas das frases. Então ele vem primeiro com o verbo vem, né? O verbo vir. Então olha só, vamos ver como é que ele trabalha. Embora sejam diferentes na forma como vê o mundo os trabalhadores da escola, então é como vê, né? Como eles veem, embora seja diferente na forma como vem o mundo os trabalhadores. Os trabalhadores vê em o mundo, tá bom? Ó, elimina, elimina, elimina. Tá bom? Então já eliminamos aqui 3 alternativas. Ele continua: da escola são iguais em seus direitos. Todos os que no âmbito escolar desenvolvem parte de sua vida vêm a merecer respeito. Agora é do verbo vir, tá? Então o que acontece? Todos vêm do verbo vir, no plural com acento circunflexo, tá? Ó, eliminamos esse daqui. Obviamente, a última vai ficar assim: se a ética vier a falhar, a desigualdade pode estabelecer no ambiente escolar. Então, o que nós temos? A alternativa B como a alternativa correta. Certinho? Então, veja só. Esse daqui foi o nosso bloco de estrutura de concordância verbal, né? Não saia daí, que nós temos muita coisa ainda para falar a você sobre gramática para concurso público. Um grande abraço e